Exatamente. Vamos ao vivo, então, a Brasília com a TV Senado, que está, neste momento, debatendo na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. É uma audiência pública, interativa, que começou por volta das 9h30 da manhã e quem fala neste momento é Fábio Van Garten. Lembra que ele fez parte ali de todas as denúncias envolvendo aquelas inserções de rádios antes ali, no período da campanha eleitoral, antes da eleição. Fico à vontade então, vamos ouvir um trecho então, de Fábio Van Garten. Estou à disposição. Aqui eu trouxe a linha do tempo das reuniões, são 3 slides. Pois não, senador. 3 slides do fluxograma do envio de mídia. 15 segundos. A linha do tempo de todas as reuniões com o TSE, bem como o áudio delas, todas as trocas de zap com o funcionário do TSE, com a nosso atendimento de mídia, com todas as reclamações de inúmeros veículos que não receberam os materiais. Toda a comprovação do que eu falei encontra-se à disposição da mesa. Ok, então nós vamos fazer uma dinâmica, é o seguinte, os senadores podem se manifestar aqui, o senador Portinho está querendo fazer um questionamento, eu só queria deixar claro, assim, para me avisar, para a gente poder organizar. Então, eu não usou o tempo todo, teria mais 4 minutos aí o doutor Fábio Van Garten. Foi convidado também, quero deixar claro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Não sei se ele deu algum retorno aqui para a mesa, não disse que não vai poder, mas respondeu ao pedido, respondeu ao convite, dizendo que não ia poder participar. E o senhor Fábio Van Garten veio de São Paulo participar, fez questão de participar dessa sessão. Então, senador Portinho, o senhor está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado à presença de todos que acompanham com o mesmo interesse essa audiência pública, a sua iniciativa, senador Girão, em convocá-lo, porque o Brasil ele foi surpreendido e a sociedade ficou estarrecida, porque é uma denúncia, é um fato que nunca houve em qualquer eleição, de que foram subtraídas, vou usar esse termo, inserções, que dentro do devido processo eleitoral são obrigações dos partidos, dos veículos de comunicação, e até onde eu compreendia, inclusive como advogado eleitoral que sou, também obrigação do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele é o fiscal das eleições. Aliás, gosta sempre, inclusive, com todo o mérito, de dizer que ele é o fiscal das eleições. Então, aí eu encaminho as minhas 2 perguntas a partir dessa introdução, doutor Fábio. A primeira eu escutei, depois de surpreso, e fiquei pensando como advogado eleitoral, como é que isso ia ser devolvido esse tempo, ou em valor, até mesmo, na impossibilidade, porque estavam já a última semana, se eu não me engano, do processo eleitoral, e eu ouvi o TSE dizer, não, é quase, desculpa aqui, é quase um perder o mané, dizendo assim, isso aí é problema de vocês que têm que fiscalizar. Eu já escutei que o TSE, no caso das pesquisas, e dia 12 teremos aqui uma audiência pública como essa, aproveito para convidar a todos, sobre pesquisas eleitorais, eu já escutei o TSE dizer que ele é um mero carimbador de pedido de pesquisa eleitoral, que ele não fiscaliza. E é isso, na próxima audiência, a gente vai poder se debruçar. E eu gostaria de saber, doutor Fábio, não é o dever de fiscalização do TSE, é lógico que os partidos contratam as suas auditorias, mas a partir do momento em que é acusado a subtração de inserções, não seria dever do TSE, sob pena inclusive de prevaricação, apurar a denúncia com auxílio do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que tem sido alijado, sabemos, nos casos de censura, sua participação, mas não seria dever do TSE, a partir da denúncia comprovada, dar a resposta e a solução para retribuir o tempo que foi subtraído da propaganda do candidato? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, porque como todos fomos surpreendidos e os dados são muito robustos, já eram,
Eu confesso que eu me surpreendi com a entrevista coletiva dada pelo ministro Fábio Faria, que desmontou exatamente a mobilização que havia. E se o senhor puder responder naturalmente, gostaria de saber e fazer a pergunta objetiva, não sou de meia palavra. O ministro Fábio Faria foi ameaçado pelo TSE e, por conta disso, teve que dar aquela entrevista coletiva, recuar? Senador, agradeço as perguntas. Eu também não sou de meias palavras, o senhor me conhece também. Vamos falar da sua primeira pergunta, atribuições, direitos e deveres. Primeira etapa desse ecossistema de mídia são os envios dos arquivos. É atribuição, é dever das campanhas enviarem ao tal do pool, termo esse errado, os respectivos mapas de mídia e materiais de veiculação até às 14 horas e às 16 horas, respectivamente. 2. No meu ponto de vista, onde houve a falha do órgão mediador, seria dever do TSE verificar se as rádios baixaram ou não os respectivos materiais. 3, até porque versa em cima de erário público. As rádios compensam tributos pela veiculação no período eleitoral. 3, é dever das campanhas auditarem as veiculações, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, não é atribuição do TSE auditar campanhas, não é. Em nenhum momento eu disse que era. Porém, é dever e simples, no meu ponto de vista, com toda a tecnologia e toda a estrutura que o TSE diz possuir, com tanta segurança que o TSE diz desenvolver, ele deveria simplesmente, ao lado de cada veículo, colocar verde ou vermelho. A rádio 15 não sei das quantas, da cidade não sei de qual estado, baixou no dia 10 ou não baixou o material obrigatório. Simples, um checklist. E aqui já me ofereço, senador, para a gente aperfeiçoar isso para as próximas eleições. Nós estamos acompanhando ao vivo a audiência da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, que promove essa audiência pública para debater a fiscalização de propaganda eleitoral. O pedido dessa audiência foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele cita indícios de falta de isonomia e de enorme desproporção em inserções de propaganda no rádio durante a campanha eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais de outubro deste ano. O presidente desta comissão é o senador Ragufi, que está sem partido do Distrito Federal. Eles tinham confirmado também a participação do jurista Ives Gandra Martins, mas a gente vê no momento, por enquanto ali, quem estava falando era o ex-chefe de comunicação social do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, ele que fez as denúncias das rádios ali na campanha do segundo turno das eleições e explica todo o processo, como funcionou essas inserções, quais as denúncias. Então, essa comissão de transparência, fiscalização e controle está acontecendo neste momento para debater essas supostas irregularidades.